negro. Moisés era pesado de língua, né? Ele não entendeu? Tanto que Arão, o irmão dele, era porta-voz, né? Pedro não lia, né? Quem? O Pedro. Pedro e João. Não sabia ler nem o nome. Não, Pedro e João, lá em Atos capítulo 4, versículo 13, eles eram chamados de indoutos e iletrados. Na verdade era Pedro, Tiago e João, porque eles eram pescadores na época. Mas indouto, olha só, indouto. E João escreveu, né? O Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª epístola e o Apocalipse. E Pedro escreve 2 epístolas. Como é que eles eram? Pois é, mas o que acontece? Quando os escribas e fariseus usam esse termo, porque na época as pessoas da época eram os escribas e fariseus, que eram os mestres, os letrados, os que tinham conhecimento, os que tinham sabedoria. Então não tinha tanta leitura, né? Não, deixa eu dar um exemplo para você. Deixa eu dar um exemplo para você a comparação. Não fosse eu hoje. Não, vamos pegar um PhD. PhD é o máximo que a pessoa pode estudar. Aliás, hoje já tem mais, que é o pós-doutorado. Tá certo? Vamos pegar um pós-doutorado. Os escribas e fariseus achavam que eles eram, né? Não, nós somos os melhores, nós somos os bons, né? Aí você pega deixa eu pegar uma profissão aqui. Pedreiro, não é uma profissão tão ruim, vamos pegar o pedreiro, né? Comparando com um pescador, porque pescador, bom, a princípio aqui em Brasília não tem peixe para você pescar assim, né? Eu sei que tem pessoas que vivem da pesca, eu não sei nem quanto é que ganham, mas eu acho que não deve ganhar muita coisa não, tá certo? Então o que acontece? Essa comparação aí, tá? Pedro, Tiago e João eram pescadores, então eram pessoas simples, né? Aqui ele fala assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essa parte da Ásia hoje é chamada de atual porção da Turquia. Então já mudou o nome do local. Por exemplo, aqui no Brasil antes, o Tocantins era estado do Goiás. Aí dividiu, passou a ser estado do Norte, já não passou a ser mais Goiás. Tá certo? Assim aconteceu lá na questão geográfica, né? As 7 igrejas se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então o que acontece? Lendo isso aqui, entendemos que diante do trono de Deus tem o quê? 7 espíritos. Não, até aqui tudo bem, facinho, tranquilo de entender. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aí você fala assim, mas espera aí, Jesus é o primogênito dos mortos? Por que Jesus é o primogênito dos mortos? Ah, irmão, calma aí, eu vou chegar. No Velho Testamento, houve ressurreição de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. Aqueles como é que chama aquele? Eliseu ressuscitou. Quando Eliseu morreu, criança, né? Ele ressuscitou. Quando Eliseu morreu, que foram enterrar um cidadão lá, o cidadão tocou em Eliseu, já estava morto, e ressuscitou, né? Elias ressuscitou. Foi Elias, não foi Elias? Foi Elias ou foi Eliseu? Agora eu estou na dúvida. A criança foi Eliseu? Então tá bom. Porque ele curvou o corpo, a criança espirrou 3 vezes, não é isso? E depois Lázaro. Mas a irmã já respondeu, já perdeu a graça, né? Porém, não, mas tá certo, é isso mesmo. Por que ele é o primogênito dentre os mortos? Porque ele morreu e ressuscitou. Os outros morreram e não ressuscitaram. Tá certo? Eles até ressuscitaram pessoas, mas não ressuscitou a si próprio. Tá certo? Por isso, olha, irmão, Jesus é uma questão de fé. Até Jesus hoje é uma questão de fé. É fé mesmo. É fé, tem que acreditar. Eu digo para vocês, você ter fé no que você não sou imperfeito, é difícil, sou falho, às vezes faço coisas que eu sei que Deus não se agrada, mas eu tenho fé em Jesus, eu creio que Ele existe. Eu também creio. Eu creio que Ele esteve aqui, eu creio que Ele é o exemplo. Não acredita, né? Tá certo? Que a gente vê o que Ele faz, né? Aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem nos ama? Jesus. Né? E pelo seu sangue derramado na cruz, nós temos o que agora? A nossa redenção, a nossa salvação. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai
A ele a glória e o domínio